É, que estranho, não está começando a gravar. Agora sim. Boa noite, pessoas que nos assistem ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada, pessoas que nos assistem pelo YouTube. O tema da aula de hoje é função quadrática. Lembro que na aula passada a gente estudou a função afim, função do primeiro grau, cujo gráfico é sempre uma reta. Vou desenhar aqui só para a gente lembrar um pouquinho. Então, na semana passada, a gente conversou dessa função aqui, função afim. A cara da função afim é sempre uma coisa desse tipo. F de x é igual a um certo número a, que multiplica x, mais um certo número b. Outra forma como ela pode vir aparecer para a gente, y é igual a x mais b. E isso aqui, o gráfico disso aqui é uma reta. Tá? Então, uma coisa assim, né? O meu x, aqui está o meu y, por exemplo, pode ser uma reta assim, né? Então, essa aqui é o gráfico de uma função afim, uma função, livros antigos chamavam de função do primeiro grau, mesma coisa. Hoje a gente vai aumentar um pouquinho, né? Então a gente vai agora para a função do segundo grau, também chamada de função quadrática. A expressão algébrica de uma função do segundo grau é sempre assim: f de x é igual a um certo número a, que multiplica o x ao quadrado, mais um certo número b, que multiplica x, mais um certo número c. A, b e c vão ser números reais, com a restrição de que o a não pode ser zero, né? Faz sentido. Se eu deixar o a ser zero, tudo isso daqui zera, vira a função afim da semana passada. Número multiplicando x mais número. Então, a única coisa, para a função ser quadrática, o a é um número real diferente de zero, e o b e c são números reais quaisquer. Então, a, b, c são números reais, e o a eu não posso deixar que ele seja zero. Tá? Se não deixa de ser função quadrática. Outra forma como ela pode aparecer para a gente é y igual esse certo número a, x quadrado, mais b, que multiplica o x, mais o número c. Lembra que o a, b e c, no seu problema, vão ser números. Tua variável é o x. Por que é importante a gente conhecer a função quadrática, tanto a expressão quanto o gráfico? Muitos exercícios envolvem a função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola. E eu vou desenhar aqui o que é uma parábola. Vou contar também o que o A, B e C nos dizem a respeito da parábola. Então, deixa eu desenhar aqui. Bom, deixa eu contar primeiro o que o A, B e C contam, né? Só para lembrar, quando a gente estudou na função afim, o A contava para a gente a inclinação da reta. Então, se o A fosse maior que zero, a reta estava subindo, como essa daqui, a reta está subindo. Se o A fosse menor que zero, a reta estaria descendo. E o B conta para a gente onde que o gráfico cruza o Y. Então, esse ponto aqui, onde ele cruza o Y, é o valor do B. Tá? Na parábola, parecido. Então, deixa eu colocar isso aqui um pouco mais para cima, para dar espaço para a gente escrever. Na parábola, o A vai contar para a gente a cara da parábola. Então, se o A for um número maior que zero, é uma parábola assim. Parece um sorriso. A gente fala que ela tem concavidade para cima ou boca para cima, ou eu gosto de falar que ela é a parábola feliz, parece um sorriso feliz. Se o A for um número menor que zero, então a parábola é assim. A gente fala que ela tem boca para baixo ou concavidade para baixo. Eu gosto de falar que ela é a parábola triste, porque parece um sorrisinho triste, né? Então o A conta isso para a gente. O B até conta informação para a gente, mas não é muito relevante. Importante mesmo é o A e o C. O C vai falar onde cruza o Y.
Então, vamos fazer aqui um exemplo. Se eu tiver a seguinte parábola, y é igual a x² menos 5x mais 6. Então, primeiro, eu tenho que reconhecer que é uma função do segundo grau, uma função quadrática. Como que eu reconheço isso? Ah, eu vi que tem o x², tem o expoente 2 aqui. O maior índice da minha variável é 2, é uma função do segundo grau. Eu sei que o gráfico disso aqui é uma parábola. Então, vou esboçar a parábola aqui no meu xy. X, y. Primeira coisa, quem é o A, B e C dessa parábola aqui? O A é o número que está multiplicando o x². Não aparece número aqui multiplicando o x². Se não aparece, é porque tem o 1 escondido. 1 vezes x² é o próprio x², então por isso que ele não aparece. Mas ele está lá, é o 1. B é o número que multiplica o x. Quem está multiplicando x é o menos 5. Lembra que se o número tem sinal, o sinal acompanha o número. Então o B é menos 5. E o C é o número que está sozinho, que não tem x junto a ele. Então o C aqui na minha parábola é 6. O C conta onde cruza o y. Então já descobri que eu cruzo o y no 6. O 6 no y está aqui. Minha parábola tem que passar por esse pontinho. O A me conta se a parábola é feliz ou triste. Eu estou vendo aqui que o A é 1. Então, a minha parábola, como o A é maior que 0, a minha parábola é do tipo feliz. E aí eu venho e desenho aqui uma parábola feliz. Deve ser uma coisa assim, tá? Esse é o esboço do gráfico dessa parábola, dessa expressão que eu coloquei aqui. Outro ponto importante para a gente conhecer da parábola é onde ela cruza o x, que é aqui e aqui. Esses dois, nesse exemplo, né? Esses pontos, onde a parábola cruza o x, na realidade, onde qualquer função cruza o x, são chamados de raízes. Como que a gente acha as raízes de qualquer função, onde a função cruza o x? Você pega a expressão da função e iguala a 0. Então, para achar raízes, você pega a expressão da função, no meu caso, x² menos 5x mais 6, e você iguala a função a 0. Agora, deixou de ser uma função, apareceu uma equação. É uma expressão que está igualada a alguma coisa. Então, virou uma equação agora. Para resolver essa equação, vários métodos. A gente pode usar soma e produto, a gente pode completar ao quadrado, ou a gente pode usar aquele tão famoso Bhaskara, né? Para resolver uma equação do segundo grau, Bhaskara sempre resolve. Então, vamos aproveitar hoje e relembrar como funciona o Bhaskara para resolver essa equação que apareceu aqui. Então, o Bhaskara ele fala, primeiro, para eu calcular um tal delta. Esse delta é b² menos 4ac. Tem que decorar? Infelizmente tem. Quem é o b? O b era o menos 5. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a. Quem era o a? 1. Vezes c. Quem é o c? 6. Tá? Então, b², menos 4, menos 4. A, C, C. Beleza, gente? E agora é fazer conta, né? Quanto que dá menos 5 ao quadrado? Vamos aqui no rascunho. Menos 5, uma coisa ao quadrado, é ela vezes ela própria. Multiplicar números que têm sinal. Menos com menos vai dar mais. 5 vezes 5, 25. Então, menos 5 ao quadrado dá 25 positivo. Então, deu 25 positivo.
Agora aqui, 4 vezes 1 dá 4, vezes 6, 24. Então, 25 menos 24. Acabei de descobrir que meu delta é 1. Olha que beleza, né? Toda essa contaria para chegar no delta 1. Mas tudo bem, 1 é um número tão bom quanto qualquer outro. Segunda parte do Bhaskara é descobrir o x. Então, tem que decorar essa expressão também. Menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. O b é menos 5, então vai ficar menos da fórmula do Bhaskara e o menos do número. Vai aparecer 2 sinais de menos aqui. Muito cuidado. Muito aluno se confunde quando tem 2 sinais de menos, um da fórmula, outro do número, ele acaba comendo um deles. E aí o resultado dá todo errado. Então, menos do Bhaskara, menos do número, menos menos 5, mais ou menos raiz quadrada do delta, o delta eu já calculei é 1, dividido por 2 vezes a, o a é 1 também. Então, o meu x vai dar menos menos 5, menos com menos dá mais, então vai dar 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 1 é o próprio 1, né? Raiz quadrada de um número é aquele número que, se eu elevar ao quadrado, volta a ser o que estava dentro da raiz. Então, 1 ao quadrado volta a ser o 1. Então, raiz quadrada de 1 é 1. E aqui embaixo, 2 vezes 1 dá 2. Para continuar a conta, eu tenho que escolher se eu continuo a conta usando o sinal de mais ou se eu continuo usando o sinal de menos. Então, aqui em cima eu vou continuar a conta usando o sinal de mais. E aqui embaixo eu vou continuar a conta usando o sinal de menos. Aqui em cima, 5 mais 1 dá 6, dividido por 2. Acabei de descobrir que meu x é 3. Aqui embaixo, 5 tira 1 dá 4, dividido por 2. Acabei de descobrir que meu outro x, 4 dividido por 2, é 2. Se você quiser evidenciar que você obteve duas soluções diferentes, tem gente que coloca x', x duas linhas. Tem muitos livros que usam essa anotação para indicar que são dois valores de x diferentes que você encontrou, né? Tem livro que gosta de falar x1 e x2. Eu prefiro x1, x2, e esse 1 e 2 é pequenininho aqui no pezinho da letra, só para indicar que é o primeiro x e o segundo x que você obteve. Então, um deles é 2, o outro é 3. Então, eu acabei de descobrir que esse ponto aqui é o 2 e esse aqui é o 3. Tá? Então, onde a parábola cruza o y, é só olhar na expressão da parábola que você descobre. Onde a parábola cruza o x, trabalhão. Tem que calcular as raízes. Tá? Cuidado aqui, já vi aluno se confundir. Como ele obteve o x3 primeiro, ele vem aqui e coloca o 3 à esquerda. E como ele obteve o 2 depois, ele vem aqui e coloca o 2 à direita. Está errado. Por quê? Porque o eixo x está crescendo para a direita. Se ele está crescendo para a direita, o número 3 tem que estar à direita do número 2, não pode estar à esquerda. Tá? Independente da ordem que você obteve as suas raízes, você tem que obedecer à ordem de crescimento do eixo. Então, o 2 é menor, tem que estar à esquerda, o 3 é maior, tem que estar à direita. Tá? Até aqui, tudo bem? Pode parecer meio assustador, bastante informação de uma vez só, mas é super tranquilo. É tudo receita de bolo, tá? Fazer Bhaskara é só decorar a fórmula e aplicar toda vez. Uma outra coisa importante que toda parábola possui é esse pontinho aqui, ó. Onde a parábola, essa parábola aqui, percebe? Ela estava descendo, 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 descendo. Na hora que chegou nesse pontinho, ela fez a curva e começou a subir. Para baixo desse pontinho, a parábola não passa. Esse ponto, onde ela muda a direção dela, ela estava descendo, passou a subir, chama vértice. Então, esse aqui é o vértice da parábola.
E o vértice tem coordenadas. Ele tem o x do vértice, que está aqui, e ele tem o y do vértice, que é o valor aqui dele. Tá? As coordenadas x e y desse ponto vértice. Como que a gente descobre essas coordenadas? Então, vou colocar aqui. O vértice de toda a parábola vai ser sempre o x do vértice é sempre menos b sobre 2a, e o y do vértice é sempre menos delta sobre 4a. Com isso, você localiza o vértice. Se você sabe quem é o A, B e C, você consegue calcular o delta. Calculando o delta, você sabe quem é o x do vértice e quem é o y do vértice. Vamos fazer para esse nosso exemplo aqui. O meu x do vértice vai ser menos b, o b era menos 5, então vai ficar dois sinais de menos, um da fórmula, o outro do número. Então vai ficar menos menos 5, dividido por 2 vezes a, o a era 1, então ficou 5 sobre 2. 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5. O y do vértice, menos delta sobre 4a. O meu delta deu 1, então vai ficar menos 1 dividido por 4 vezes a, o a é 1 também. Então, menos 1 quarto. Menos 1 quarto, eu também posso escrever como menos 0,25. E eu acabei de localizar. O x do vértice é 2,5 e o y do vértice é menos 0,25. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas eu preciso fazer decimal sempre? Não, não precisa. Na verdade, nem é bom fazer em decimal. Eu só fiz aqui para a gente poder ter uma ideia de onde está localizado o vértice dessa parábola aqui que a gente desenhou. E faz sentido ele estar aqui, né? Porque eu estou vendo que o vértice ele está entre o 2 e o 3. Nada mais natural que ele está no 2,5. E eu estou vendo que ele está bem próximo aqui para baixo do eixo x, do jeito que eu desenhei, né? Menos 0,25 está bem próximo do eixo x também. Então as coisas estão fazendo sentido, né? Eu estou reconhecendo no desenho as coisas que a gente está calculando. Bom, uma outra coisa que a gente precisa discutir sobre a tal parábola é o seguinte. Vamos voltar aqui. Então, muito comum aparecer nos exercícios de vestibular uma coisa falada assim, máximo ou mínimo associado com a parábola. Ou ainda, palavras que podem se assemelhar a isso. Então, qual o maior faturamento da empresa? Qual a menor produção de uma indústria? Qual o máximo lucro que a empresa pode obter? Qual o mínimo gasto que um certo laboratório pode ter? Qual a maior quantidade de bactérias que pode se encontrar numa determinada cultura? Via de regra, problemas que envolvem máximo e mínimo, a gente vai aprender a resolver de verdade quando estiver na faculdade, quando fizer um curso chamado cálculo. Isso é dado geralmente primeiro, segundo semestre da faculdade. Esse no caso geral. Mas alguns problemas de máximo e mínimo a gente consegue resolver. Quando? Quando, por exemplo, a função envolvida no problema é a parábola. Por quê? Vamos discutir aqui. Se a minha parábola tem o a maior que zero, ela é uma parábola desse tipo. É uma parábola feliz. Se a minha parábola tem o a menor que zero, ela é uma parábola desse tipo aqui. É uma parábola triste. Olhando para a parábola feliz, se você pensar que você vai jogar uma pedra aqui dentro da parábola, essa pedra ela vai caindo, 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 até chegar aqui embaixo, que é justamente o vértice da parábola. Daqui ela não passa.
e ela não volta a subir de novo. A pedra vai ficar aqui. Então, o vértice da parábola, quando o A é maior que zero, é o ponto de mínimo da parábola. Esse é o ponto que você está procurando quando, por exemplo, ele fala: quero minimizar a despesa de uma indústria, quero descobrir a quantidade mínima de alguma coisa. Tá? Então, é o ponto de mínimo. Então, muito provavelmente vai ter uma parábola feliz no seu problema, e é o ponto de mínimo, é o vértice da parábola que você vai querer localizar. Como que localiza o vértice da parábola? Está aqui, para a gente calcular as coordenadas dele. Tá? São essas duas expressões que estão lá em cima, o x do vértice e o y do vértice. Por outro lado, se eu tiver uma parábola triste, pensa que você jogou um balãozinho aqui de festa de aniversário, aqui dentro da parábola. Ele vai subir, 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 até ele chegar aqui, nesse ponto aqui. E desse ponto aqui ele não passa. Perceberam? Ele não consegue ir mais para cima, porque aqui é o máximo da parábola. Então, no caso da parábola triste, quando A é menor que zero, o vértice, que é esse pontinho aqui, onde ela faz a curva, onde ela muda o sentido, se ela estava subindo, ela passa a descer, esse aqui é o ponto de máximo da parábola. Então, tá resolvendo um exercício de vestibular, falou para determinar o máximo, o mínimo, a maior quantidade, a menor quantidade, muito provavelmente tem uma parábola envolvida no problema, e aí é o vértice da parábola que você quer localizar. Beleza, gente? Lembra desses dois desenhinhos para associar, porque é bem difícil, a pessoa costuma errar, né? A maior que zero significa que A é positivo. Positivo tem ponto de mínimo. A menor que zero significa que o A é negativo. Negativo tem ponto de máximo. Perceberam que é trocado? Muito comum o aluno se confundir quando está resolvendo exercícios envolvendo máximo e mínimo, tá? Lembra desse desenhinho que ajuda bastante. Outra coisa que a gente precisa também lembrar a respeito da parábola, com relação às raízes da parábola, é quantas vezes ela pode cruzar o eixo X. Então, eu vou escrever aqui raízes, que descobrir a raiz a gente já sabe. Usa iguala a função a zero, então igualar a parábola a zero e depois resolver a equação. Resolver vários métodos. Um deles é Bhaskara, mas não é obrigado a fazer Bhaskara. Eventualmente, pode ser que a função do seu problema seja mais fácil resolver por um outro método. Tá? Lá em Álgebra 2, a Fernanda deve ter conversado com vocês a respeito de fatoração. A fatoração é um método para resolver equação de segundo grau incompleta. Soma e produto, vocês já devem conhecer. Qualquer coisa a gente pode pegar uma aula mais para frente, falar um pouquinho sobre o método de soma e produto para resolver equação de segundo grau, para descobrir raízes de uma função quadrática. Mas o importante aqui é o seguinte, aqui eu vou fazer uma tabelinha. Então, eu tenho três situações. Ou o delta que eu calculo, ele dá maior que zero, ou o delta na hora que eu calculo, ele dá igual a zero, ou o delta, na hora que eu calculo, ele dá um número negativo, menor que zero. Então, para cada uma dessas três situações, vão acontecer duas coisas. Se a minha parábola for feliz, então, aqui, eu vou abaixar um pouquinho aqui, que está muito apertado com o negócio lá de cima. Então, se minha parábola é feliz, ou seja, o A é maior que zero, e se minha parábola é triste, o meu A é menor que zero. E aqui a gente vai fazer as 6 situações que podem acontecer. Não vou fazer as linhas divisórias. Bom, então para todas elas eu vou desenhar aqui o eixo X.
e eu vou desenhar a parábola correspondente. Então, se o delta é maior que zero, minha parábola é feliz, ela cruza o eixo x em 2 pontos, que foi o caso que aconteceu aqui em cima. A gente obteve um delta maior que zero, 1 é maior que zero, e eu percebi que a parábola cruza o eixo x em 2 pontos. Já se a parábola for triste, ela também cruza o eixo x em 2 pontos. Só que ela é triste, ou seja, para baixo, né? Quais são os pontos de cruzamento? Aqui e aqui, que são as duas raízes. Aqui e aqui, que são as duas raízes. Se o meu delta der exatamente igual a zero, a parábola ela não cruza o eixo x, ela toca o eixo x somente. Então, se minha parábola é feliz, ela toca o eixo x e volta. Se minha parábola é triste, ela toca o eixo x e volta. Tá? Então, a parábola só encosta em um único ponto no eixo x. Não mais em dois, não cruza em 2 pontos como antes. E por último, se o meu delta der menor que zero, se meu delta der negativo, significa que a minha parábola nem chega perto do eixo x. Se ela é feliz, ela passa aqui em cima, ela está flutuando acima do eixo x. Se é uma parábola triste, ela está aqui embaixo, ela está afundada lá, está no fundo da piscina, nem toca o eixo x. Tá? Então são as 3 situações que podem acontecer. De novo, muita informação nessa aula. Eu acho que de todas as aulas que a gente teve, essa aqui é a que eu estou descarregando mais conteúdo em cima de vocês. É um monte de coisa nova. Não se assusta, vai devagarzinho, que naturalmente, conforme você vai fazendo exercício, você vai pegando todas essas coisas, você vai acabando decorando todas essas coisas. Tá? Bom, só para não ficar sem fazer exercício algum, que eu acho que o mais importante para um vestibulando é pegar exercício, treinar exercício. Eu separei um exercício do Enem que fala de parábola para a gente conversar um pouquinho. Então, vou mexer de novo a luzinha. E está aqui. Eu acho que esse aqui é o exercício de parábola mais batido que tem no Enem, que é o que mais aparece em qualquer site de ou vídeo do YouTube que vai falar de parábola, eles usam esse exercício aqui. Mas é um exercício muito bom. Então, por isso que a gente continua usando o mesmo exercício, tá? Então, esse exercício fala o seguinte: a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. O que ele está falando? Ele está falando que eu tenho um eixo Z aqui, eixo Z, e aí eu peguei uma parábola que está aqui e rodei. Girei assim a parábola, né? Ao girar a parábola, ela fez a taça. Ela formou a taça. Tá? É isso que o exercício está falando nesse primeiro começo aqui. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura. Cadê o plano cartesiano da figura? Está aqui o x, está aqui o y. Então, tem o x e y, tem o plano cartesiano. É dado por essa lei aqui. Então, está aqui a parábola, onde C é a medida do líquido contido na taça. Estou vendo aqui, ele está indicando que C é a altura desse líquido. O C aparece aqui na função da parábola, na função quadrática. E lembra que eu falei que o A, B e C são números. Esse é o A, quem está multiplicando x ao quadrado. Esse é o B, que está multiplicando x. E esse é o C. Professor, mas C não é número. É número. Ele só não está te falando quem é. Inclusive, é o que ele vai perguntar para pedir para você descobrir. C é um número, que ele só não te contou quem é, mas para todos os efeitos, é número. Sabe-se que V, que o ponto V na figura, representa o vértice da parábola. Ah, estou vendo aqui, né? O vértice da parábola, percebo que ele está tocando o eixo X. Ah, ok. Ah, localizado sobre o eixo X. Mesmo se eu não tivesse observado no desenho, ele ainda faz questão de ressaltar. O vértice da parábola está sobre o eixo X, está exatamente no eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Bom,
Quem é a altura do líquido contido na taça? Ele acabou de falar aqui para mim que C é a altura do líquido contido na taça. Então, se ele quer que eu descubra a altura do líquido contido na taça, no fundo ele está perguntando quem é esse C da parábola aqui. Tá? Beleza? Até aqui tudo bem? Pelo menos entendemos o que o exercício quer que a gente faça? Agora vamos quebrar um pouquinho a cabeça para fazer. Mas o primeiro passo para resolver o exercício é entender o que ele quer que a gente faça. Então, no fundo, ele quer que eu descubra quem é esse C da parábola, tá? Bom, o que a gente sabe da parábola? Vou desenhar essa parábola aqui do lado, porque aqui ela está muito bagunçada. Tem o plano cartesiano, tem a taça, tem o pé da taça, que não serve para nada no exercício. Então, vou desenhar de novo aqui do lado, só o que me interessa. Tá aqui meu eixo, meus eixos, x e y. Tá aqui a minha parábola. Eu estou vendo que ela passa um pouquinho para a esquerda aqui do eixo y, desce e toca lá no vértice. Então, minha parábola é algo assim. Aqui está o vértice, que ele falou que está no eixo x. E esse aqui é o C, que é a altura do líquido que está dentro da taça. Ele nem precisava me falar que o C está aqui, né? Por quê? Porque a gente já sabe da parábola que o coeficiente C é onde ela cruza o Y. Então, eu já sabia que estava aqui. Não precisava nem ele ter falado que o C era esse ponto. Bom, e agora, o que a gente faz? É uma parábola feliz. Confirmo que ela é feliz, porque 3 sobre 2 é maior que zero. Meu A é maior que zero, a parábola é feliz. E ela somente toca o eixo X. Não cruza para o outro lado. Ah, vamos ver aqui, né? Uma parábola feliz que só toca o eixo X é exatamente essa situação aqui o meu problema. Então, isso acontece quando o delta da parábola é zero. Bom, então, vamos calcular quem é o delta para ver o que acontece. Pode ser que dê bom, pode ser que dê um beco sem saída. Se bateu num beco sem saída, apaga e vamos tentar outra coisa. Então, vamos calcular quem é o delta. B² menos 4AC. Ah, então agora eu preciso descobrir quem é o A, B e C. Então vamos lá. O A é quem multiplica o x². Então quem está multiplicando o x² é 3 sobre 2. Então o A, 3 sobre 2. Está aqui. Ele é quem multiplica o x², ele é o A. O B é quem multiplica o x. Quem está multiplicando o x é o menos 6. Não esquece do menos, hein, gente? O menos acompanha o número. E o meu C, bom, é o próprio C, né? Que é o que ele quer que a gente descubra. Então, o meu C é o próprio C. Tenho tudo na mão para calcular o delta. Meu delta vai ser B². B² é menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A. O A é 3 sobre 2. Que multiplica o C, mas o C é o próprio C. Então, ele fica como ele mesmo. Então, meu delta vai ser menos 6 ao quadrado, menos, uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Menos 6 vezes menos 6, menos com menos vai dar mais. 6 vezes 6, 36. Então, aqui eu já resolvi. 6 ao quadrado é 36. Agora, menos. Aqui dá um frio na barriga. Fala, ai meu Deus, tem fração no problema. Não tenha medo da fração. Se ela aparecer, enfrenta. Mas aqui, o examinador que elaborou essa questão foi até bonzinho com a gente. Por quê? Porque na hora de multiplicar aqui, olha que lindo. 4 multiplicando, 2 dividindo, simplifica. Vai dar um 2 aqui em cima. E aí ficou menos 2 vezes 3, menos 6, C, que está lá no fundo. Então, menos 6C. Descobri o meu delta. Mas para que eu estava fazendo isso mesmo? Ah, porque eu percebi que no meu problema o delta tem que ser zero.
Bom, se o delta tem que ser 0, então eu vou fazer com que 36 menos 6c seja igual a 0. Então, delta é igual a 0. E agora eu tenho que resolver essa equação que apareceu. Como é que a gente resolve? Essa equação aqui, ó. Essa é simples, né? Passa o menos 6c para a direita. Eu vou ficar com 36 é igual, o menos 6c vai para a direita somando. E aqui você pode pensar, 6 vezes quanto dá 36? Ah, 6 vezes 6 dá 36. Ótimo, resolveu o problema, você já descobriu que o teu C é 6. Professor, não enxerguei. Não tem problema. Se você não enxergou, percebe que o C está multiplicando, o 6 está multiplicando o C. Se ele está multiplicando a direita, eu posso passá-lo dividindo à esquerda. Passou dividindo? Vai ficar 36 dividido por 6. Isso é o C. Mas 36 dividido por 6 é o 6, que a gente já sabia que ia dar. Acabei de descobrir que o meu C é 6. O C era o que ele queria que eu descobrisse. É só correr para o abraço, marcar a alternativa e ir para a próxima questão. Beleza, gente? Percebe que conta em si nem foi muito difícil, né? Não apareceu umas contas muito cabeludas para resolver. Deu um sustinho, a gente viu que tinha uma fração aqui, deu um sustinho, mas logo essa fração sumiu. E aí, no final, a gente ficou só fazendo conta com números inteiros, bem tranquilos, por sinal. Cadê a dificuldade aqui? A dificuldade era você perceber que era o delta igual a 0, que ele queria que você calculasse. Tá? Não falou em nenhum momento, isso a gente teve que tirar da cartola. Então, o que a gente faz quando se encontra com um problema desse? Lê o problema, entende o que ele está falando. No caso aqui, ajudou muito a gente transcrever o desenho todo bagunçado, em perspectiva, que tinha o pé da taça. A gente refez o desenho só com o que era importante, só com a parábola e os eixos. E aí, aqui, salta aos olhos, né? Minha parábola está tocando o eixo X, delta igual a 0. E aí, matou o problema, foi só questão de fazer um pouquinho de álgebra para chegar no valor do C. Beleza, gente? Perceberam? Então, mais ou menos o passo a passo para a gente sair de um monstro aqui e chegar numa resposta ali. Ok? Então tá bom. Para variar um pouquinho, geralmente eu estouro o horário da minha aula. Hoje a gente vai terminar alguns minutos mais cedo. Se alguém tiver, eu vou parar a gravação, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu ainda vou ficar conectado aqui no Meet, a gente pode conversar mais um pouquinho. Pessoas do YouTube, tchau, até a próxima semana. Pessoas ao vivo que estão comigo, até a próxima semana também. Se quiser tirar dúvidas, eu vou continuar conectado aqui no Meet, tá bom? Tchau, gente.